louvores, testemunhos, e temos certeza que o Senhor vai continuar falando conosco através da tua palavra. Usa, Pai, o teu filho, teu instrumento, como sempre o Senhor tem usado, Pai, com graça e autoridade, em nome de Jesus, é o que nós lhe pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Receba o servo de Deus com as palmas bem fortes para Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É motivo de bastante alegria a gente iniciar mais uma campanha. Tive o privilégio da campanha passada de ministrar na abertura, e estou tendo esse privilégio hoje, de ser o primeiro a profetizar a vitória sobre a tua vida. Não, eu acho que só uns 5 entendeu. De ser o primeiro a profetizar a vitória sobre a sua vida. Prometo ser breve, irmãos. Preciso de apenas 5 minutos da sua atenção. Não vou estender muito, mas eu vou falar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Aleluia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11, que é o tema desta campanha. E a palavra do Senhor, ela diz assim: e Deus fazia milagres especiais pela mão de Paulo. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Santo Deus. A palavra do Senhor, ela vai nos relatar acerca de um homem, a qual foi um dos principais, ou melhor, o principal apóstolo, responsável pela escritura de aproximadamente 13 livros. E a Bíblia vai nos dizer que esse homem, a qual ele fazia milagre, prodígios e maravilhas através da adoração ao Senhor Jesus Cristo, ele era um perseguidor da igreja. Ou seja, a Bíblia vai nos dizer que antes de Paulo começar o seu ministério, ele era um judeu, a qual ele estudou nas principais escolas, nas melhores escolas. Ele fazia parte do Sinédrio, ele fazia parte do corpo da sinagoga. Ele era um dos que conheciam toda a lei. A Bíblia diz que Saulo, ele era um homem muito estudado, um homem bravo, um homem a qual perseguia cristão. E a Bíblia vai nos dizer que certa feita, ele planeja uma viagem com o intuito de encontrar pessoas pregando a palavra, com o intuito de procurar pessoas falando sobre o evangelho. E a Bíblia vai nos dizer que em uma dessas viagens, ele tem um encontro a qual muda toda a sua trajetória. A Bíblia vai nos dizer que uma dessas viagens ele tem um encontro que muda todo o sentido da tua vida. Tudo aquilo que ele tinha aprendido, tudo aquilo que ele tinha estudado, tudo aquilo que ele tinha planejado. A Bíblia vai nos dizer que a partir dessa viagem começa-se uma mudança. Por quê? A Bíblia vai nos dizer que certa feita ele está nesta estrada indo em direção para prender cristão, indo em direção para parar o evangelho de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que ele encontra com uma luz incandescente. A Bíblia vai nos dizer que ele encontra com uma luz muito forte, a qual ofusca os seus olhos e ele não consegue enxergar. E aí ele vai escutar: Saulo, por que persegue a minha igreja? Saulo, por que persegue a minha igreja? E ali naquele momento ele fica cego, irmãos. E Deus ele dá a direção para que ele chegue até a cidade de Damasco, que era onde ele estava indo. E a Bíblia vai nos dizer que enquanto ele reluta com aquilo que Deus tem para a vida dele, ele permanecia cego. A partir do momento que ele entende qual era a missão que ele teria que fazer, aí a Bíblia vai nos dizer que a sua visão voltou. Irmãos, eu quero abrir um parênteses nesse trecho, porque quantas vezes na nossa vida nós planejamos algo, estamos caminhando, estamos lutando, buscando e parece que aquilo nunca vai acontecer ou nunca vai chegar. O homem, ele pode até fazer planos, mas a promessa e a realização, ela vem por parte de Deus. Não, você não entendeu. Você pode até fazer planos, mas se os seus planos não tiver
dentro daquilo que Deus tem para você, não vai se concretizar, não vai se realizar, até você entrar no propósito de Deus. Eu não sei o que nessa noite você veio buscar, eu não sei o que nessa noite você tem pedido, você tem colocado, eu não sei qual é o propósito que você está iniciando essa campanha, mas uma coisa eu quero te dizer: só vai acontecer a hora que você colocar a tua vida nas mãos e na direção de Deus. É Deus quem vai realizar, é Deus quem vai dar estratégia, é Deus que vai abrir o caminho, é Deus que vai abrir as portas, mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte. Deus, Ele está apenas procurando um coração contrito, alguém que permita que Ele entre, que Ele faça morada, alguém que permite que Ele entre e traga mudança de vida, alguém que permite que Ele entre e traga transformação, mas para isso é preciso nós nos entregar por completo. E a Bíblia nos diz que após esse encontro, Saulo agora passa a se chamar Paulo, porque Saulo era um perseguidor da igreja, mas Paulo vai ser um dos principais a qual propaga o evangelho. A Bíblia nos diz que por onde Paulo passava pregando, ensinando, Paulo ele conhecia da lei dos judeus. Então Paulo ele tinha conhecimento de todas as contradições, de tudo aquilo que os judeus eles poderiam armar para interrogar, para indagar, ou para tentar ofuscar o ministério a qual Deus tinha confiado nas mãos de Paulo. Paulo era um homem estudado, Paulo era alguém que não estava desocupado. A Bíblia diz que mente vazia ela é oficina do cão, oficina do diabo. E Paulo ele estava todo o tempo ocupado. Deus ele não tem parte com gente desocupada. Deus ele não opera aonde você não quer fazer nada. Deus ele não é o diabo que entra, faz arruaça, destrói, quebra tudo e sai. Não, Deus é educado. Ele só entra, só muda história, só cura, só liberta, só dá a vitória para aquele que permite, para aquele que pede, para aquele que dá consentimento para ser mudado. Aqui foram falados muitos testemunhos sobre mudança de vida, sobre cura. E o ministério de Paulo ele propagava isso, porque aonde ele pregava, pessoas eram curadas. Cada cidade que ele passava, pessoas eram libertas. A Bíblia vai nos dizer, onde eu chego no tema da campanha, que até os lenços e os aventais a qual Paulo trabalhava, as pessoas pegavam. Não é que Paulo dava os lenços, não, as pessoas pegavam, por causa da unção, por causa da autoridade, por causa da presença de Deus que havia na vida de Paulo. A Bíblia vai nos dizer, se não me falha a memória, no livro de Lucas, no capítulo 8, que havia uma mulher que ela padecia por 12 anos. Ela tinha uma hemorragia muito profunda. E a Bíblia vai nos dizer que ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos, com os melhores médicos. Eu creio que ela procurou várias religiões. Eu creio que todo recurso que tinha disponível para ela naquela época ela procurou. E a Bíblia vai nos dizer que certa feita Jesus ele está passando por um determinado lugar. E aonde Jesus ia, uma multidão seguia. E essa mulher, eu creio que ela foi se arrastando, eu creio que ela foi pedindo licença, empurrando um, empurrando o outro, até que ela consegue chegar próximo de Jesus e ela consegue tocar na orla das vestes de Jesus. Irmão Iago, o que você está querendo dizer com isso? Naquele momento que aquela mulher, após gastar todo o seu recurso, ela deposita a confiança que se ela tão somente tocar, ela ficaria curada. Ela não tocou em Jesus, ela não ouviu uma palavra, Jesus não foi ao encontro dela. Ela que foi ao encontro de Jesus, ela que buscou o que ela precisava, ela que teve o propósito de seguir naquela direção, vencendo todos os obstáculos, vencendo todas as dificuldades, mas ela colocou na cabeça dela que se tão somente ela tocar, ela seria curada. A partir do momento que ela toca nas vestes de Jesus, Jesus para.
E aí Jesus pergunta, olha para Pedro e pergunta: quem me tocou? Aí Pedro olha para Jesus e disse: a multidão é grande, é enorme, está todo mundo te apertando, você mal está conseguindo andar. E aí o Senhor me pergunta: quem me tocou? E Jesus, ele vai olhar para Pedro e vai dizer assim: alguém me tocou de um modo diferente. Não, você não entendeu. Alguém me tocou de um modo diferente. A circunstância era totalmente negativa. Aquela mulher, ela não poderia estar andando naquele lugar, ela não poderia estar no meio daquela multidão, mas ela toma uma atitude de vencer todos os obstáculos, todas as barreiras, em busca da sua cura. Nessa noite eu quero te perguntar: o que tem te impedido de receber algo da parte do Senhor? A Bíblia nos diz que nada pode nos separar do amor de Deus, a não ser nós mesmos, a não ser o pecado. Não é morte, não é doença, não é falta de trabalho, não é parente, não é família, não é esposa, não é cônjuge. Nada nos separa do amor de Deus. Aquela mulher, ela tocou nas vestes de Jesus e automaticamente aquele sangue estancou. Jesus, ele vira para ela e diz: vá em paz, a tua fé te salvou. E aí aqui, voltando para essa palavra, a Bíblia nos diz que os lenços e os aventais de Paulo, que era levado aos enfermos, no versículo 2, se você ler, eles curavam. A unção e a autoridade que estava sobre a vida de Paulo servia como gatilho para que as pessoas pegassem apenas os seus lenços e, por um ato de fé, levavam a entes queridos que estavam enfermos, levavam para as pessoas que estavam endemoniadas. Mas eles estavam fazendo aquilo com a fé em cima daquilo que Paulo pregava. Agora você imagina se aquelas pessoas, elas tivessem a fé de pegar aqueles lenços e pedir algo para mudança de vida. Irmão, o lenço e o avental não cura. O lenço de pano, de papel não vai curar. Aquilo é apenas um gatilho. O tema desta campanha é o lenço de Paulo, porque nós estamos 7 dias galgando e caminhando para alcançar a nossa vitória. Pode ser que a partir de hoje você já saia daqui com a tua vitória, como pode ser que no 7º dia você receba, ou talvez daqui um período mais longo ainda. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O lenço, ele significa, como que a pastora falou, que ele é um símbolo. Talvez se a campanha fosse: irmãos, vamos pegar um propósito e nós vamos 7 segunda-feira estar orando, buscando, para que o Senhor ele possa operar na nossa vida. Eu tenho certeza que no 3º dia você iria esquecer do propósito. Eu iria esquecer do propósito. Porque no dia a dia nós precisamos de tantas coisas na nossa vida, que às vezes nós não recebemos da parte de Deus por não saber pedir. A Bíblia diz que muitos não recebem porque pedem mal. Então, os lenços é apenas um gatilho para que você exercite a sua fé. Paulo, por onde ele passava, milagres aconteciam. E aí a Bíblia vai nos dizer que filhos de sacerdote se espelhavam na pregação de Paulo, mas não viviam o que Paulo pregava. Não vivia o que Paulo viveu. Não passou pelo que Paulo passou. Não estudou pelo que Paulo já tinha estudado. Mas por ser filho de sacerdote, queria fazer melhor, até pelo fato de ser judeus, queria fazer aquilo que Paulo fazia. E aí a Bíblia vai nos dizer que certa feita, alguém cai endemoniado ali, e os filhos eu não lembro o nome da pessoa, mas os filhos desse sacerdote, irmãos, eles chegam até essa pessoa endemoniada e falam: em nome do Jesus que Paulo prega, sai dele. Filho de Cefa, obrigado, pastor Ivan. E a Bíblia vai nos dizer que aquela pessoa endemoniada olha e fala assim: eu conheço Jesus.
Eu conheço Paulo. Mas e você, quem é na minha presença? Ou melhor, e você, quem é na presença de Deus? Eu não te conheço. Eu não sei as suas obras. Eu não conheço a tua vida. A Bíblia vai nos dizer que aquele demônio deu uma coça nos 7 filhos daquele sacerdote. E o que eu aprendo com isso, irmãos? Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. A Bíblia nos diz que a partir daquele momento, Paulo ele começa a ser perseguido. Paulo ele começa a ser invejado, ele começa a ser caluniado. A Bíblia vai nos dizer que por aproximadamente 2 anos, ele é interrogado, ele é perseguido dentro daquele templo por ensinar a verdade. Nem por isso Paulo desistiu. Nem por isso Paulo mudou seu caráter. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus ele tem algo especial para minha e para a tua vida. É o primeiro elo dessa campanha. E se você exercitar a sua fé, eu tenho certeza que Deus pode mudar o cativeiro da tua vida. Eu tenho certeza que Deus pode escrever uma nova história. Se for um caso de enfermidade, eu tenho certeza que Deus pode curar. O irmão Sidney disse que ele curou a mãe dele. Jesus também curou a minha mãe do câncer. Minha mãe também já teve câncer e Jesus curou a minha mãe. Então hoje eu estou falando aqui de algo que eu já vivi. Em Lucas 1,37 a Bíblia diz que nada é impossível para o nosso Deus. O nascimento de Jesus já foi algo extraordinário. A Bíblia diz que o pecado, ele entrou pela mulher, não foi pelo homem não, tá, irmão? Por Adão, brincadeira. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado, só que por um ser supremo, maravilhoso, como o profeta de Isaías diz, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, por este homem que viveu parte da sua vida ensinando no templo, por esse homem a qual ficou dos seus 12 anos aos 30 anos sumido, apenas aprendendo da palavra de Deus, que após ele descer ao Jordão para ser batizado por João Batista, para que se cumprisse o processo, para que se cumprisse a promessa de salvação para as nossas vidas. Eu não merecia estar aqui, você não merecia estar aqui, mas por ele cumprir, ser batizado, o céu se abrir, este é o meu filho amado a quem me comprazo. É este homem que deu fim ao pecado, é este homem que superabundou a graça, é este homem que trouxe salvação, e é este homem que Paulo, por onde ele passava, por onde ele ensinava, ele apregoava e dizia: Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus está te esperando, Jesus quer mudar a tua vida, Jesus quer mudar a tua história. É este homem a qual Paulo pregava. Se coloque de pé, irmãos. Eu disse que eu não ia tomar muito tempo. Eu trouxe aqui o que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu creio que tem vidas aqui que precisavam ouvir essa palavra. O Deus a qual Paulo pregava está de braços abertos para fazer uma mudança na tua vida. O Deus a qual Paulo pregava, Ele está te chamando para uma transformação. O Deus a qual Paulo pregava está te chamando para viver algo novo. Quem crê nessa noite? Quem quer viver o novo de Deus nessa noite? Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Aquele que quer mudança e transformação de vida. Aquele que precisa de algo com urgência da parte de Deus. Eu quero te convidar aqui na frente. Porque o Deus que Paulo pregava, o Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, é Ele quem garante a sua vitória.